Vídeo número 3 da série O Anticristo. Os links do vídeo número 1 e do vídeo número 2 estão aqui na descrição. É bom você acompanhar esta série para você não ficar perdido e assistir os vídeos aleatoriamente. Vou fazer um breve resumo daquilo que já vimos no vídeo número 2 para a gente entender melhor. O subtítulo diz: a besta que saiu do mar. Besta, que vem do grego therion, que significa um animal terrível, um ser espantoso, uma fera muito selvagem. O termo aqui, que saiu do mar, é que na verdade foi levantado, emergiu, que foi ascendido do mar. Mar, como nós já vimos, é um símbolo de nações, mas não nações de povos, de nações tranquilas. É no meio da agitação do mar, quando as pessoas estiverem muito agitadas na correria da vida, na inquietação do seu dia a dia, no meio dos seus problemas, no meio da sua tempestade. Então alguém será levantado do mar, ou seja, no meio dessa tempestade do mar, alguém será, a besta será acendida. Versículo 1: viu uma besta que saía do mar. Lembrando, novamente, besta é o ser terrível que foi acendido, levantado do meio das nações, e tinha 10 chifres. Os 10 chifres aqui, eles simbolizam a totalidade do poder. 10 é um número que significa a totalidade, a completude, e mostrando que essa besta, esse ser terrível, ele terá uma autoridade, um poder total em todas as áreas, semelhante ao catolicismo romano na Idade das Trevas, na Idade Média, que dominava todas as áreas: ciência, religião, educação, artes, tudo o catolicismo romano dominava. Assim também será o governo mundial do anticristo, da besta. Irá controlar, dominar todas as áreas, todos os aspectos da humanidade. Quais aspectos são esses? Todos. Por quê? Porque ela possui os 10 chifres, ela possui essa totalidade, ela possui esse poder, irá possuir esse poder de domínio. Arte, ciência, religião, tecnologia, educação, medicina, lazer, relacionamento, tudo o governo do anticristo irá dominar. E também tinha 7 cabeças. Quem são essas 7 cabeças? Essas 7 cabeças são 7 homens. Agora eu gostaria que você gravasse uma coisa. Inicialmente, no primeiro ponto, a besta apresentada por João, e você pode ler isso com muita calma depois e até refletir sobre isso. A besta apresentada por João é composta por esses 7 homens. A besta não é formada inicialmente por um homem. O anticristo aqui, ele não é um homem. O anticristo ainda nem sequer foi mencionado. Na verdade, é apresentada a besta, a ação terrível de 7 cabeças desses 7 homens. De repente isso pode ser novo para você, mas inicialmente a besta é formada por 7 cabeças, 7 homens. O que são cabeças? Autoridades. 7 homens líderes, 7 chefes de governo, mostrando que 7 nações, 7 reis, 7 presidentes irão entrar em união e aliança. E essas 7 cabeças tinham 10 coroas mostrando a glória desse governo, mostrando as riquezas desse governo, mostrando o atrativo deste governo. Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Primeiro, esses governantes, eles serão anticristos, eles serão a ação tomada por eles será em ridicularizar, zombar e fazer com que as pessoas venham criar repugnância e alguma forma de aversão a Deus e ao cristianismo. O objetivo central é fazer com que as pessoas criem ódio do Deus das Escrituras, de Cristo Jesus, e por essa razão elas tinham
sobre cada uma dessas cabeças um nome de blasfêmia. Versículo 2, a besta que vi, agora ele o apóstolo João vai falar sobre a aparência da besta. E a besta que vi, esse animal terrível, composto de 7 homens, era semelhante a um leopardo, mas tinha pés de urso e a boca como de leão. O dragão, do capítulo 12, que é Satanás, deu à besta o seu poder. Olha o chifre aqui novamente sendo mencionado, os 10 chifres aqui sendo mencionados. O seu trono, olha aqui as coroas, deu o poder, os chifres, deu o seu trono, as coroas, e também deu grande autoridade às 7 cabeças. Essa referência, essa descrição nos é familiar porque nós já lemos isso no livro de Daniel. Se a gente abrir aqui em Daniel capítulo 7, a gente vai ver que ele já tinha mencionado sobre isso, viu a mesma visão que o apóstolo João. O primeiro parecia como um leão, o segundo animal parecia um urso, o terceiro animal parecia um leopardo. Ok, ele fala sobre também o quarto animal, que era um ser aterrorizante. Bom, o que nós devemos entender? Que esses animais, eles também representam reinos. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano que haveria de vir. O grande animal terrível era o Império Romano. Quando o apóstolo João ele tem aquela visão de Apocalipse, ele vê os mesmos animais de Daniel, que Daniel viu. A única diferença é que Daniel ele vê esses animais que são reinos individuais, de forma individual, um após o outro. Primeiro, o leão governa, que é a cabeça de ouro do capítulo 2. Depois, o urso governa, que são os medos e persas, que é o peito e os braços da estátua do capítulo 2. E depois vem o leopardo, que são o quadril e as duas pernas do capítulo 2 da estátua, que faz referência ao Império Grego. E depois vem o grande animal, que é o Império Romano, um ascendendo após o outro, um assumindo poder após o outro. Agora o apóstolo João ele vê esse mesmo animal, esses mesmos animais, esses mesmos governos, não os mesmos governos, mas a maneira de governar semelhantemente ilustrada pelos mesmos animais, entretanto não sucessivamente, não um após o outro, mas todos os animais fundidos em um só, todos os animais incluídos em um só, formando um único animal. Por isso que as escrituras chamam ele de besta, porque foi um animal, foi uma união de todos os animais. Foi um animal horrível, um animal terrível, uma aparência terrível deste animal. E o apóstolo João ele vai falar sobre isso. Olha, eu vi, era semelhante a um leopardo, tinha pés como de urso e uma boca como de leão. E vai falar e ele está falando sobre a união das nações. Eu falei sobre isso lendo o Salmo de número 2, no vídeo número 2, o link está aqui na descrição. Acompanhe aquele vídeo para você entender este aqui. E vai falar sobre o dragão. O dragão, que é Satanás, está aqui no capítulo 12. E o dragão, ele deu à besta, no caso esses 7 governantes, o que? Primeiro, os chifres, olha, deu o poder. Depois deu o que? As coroas, deu o seu trono. E segundo, colocou as pessoas certas no domínio, a autoridade. Colocou os chefes de cabeça, as cabeças das nações, os chefes das nações, cada um no seu devido lugar. Eu li a referência do Salmo 2 e falei um pouco sobre isso, que os governantes eles conspiram unidos contra o Senhor. Olha, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha aí,
os nomes de blasfêmia contra o Senhor e contra o seu ungido, falando contra Deus, contra as Escrituras, se levantando contra a obra do Evangelho. Então assim, não pense você que a manifestação da besta será simplesmente uma obra do acaso, algo contrário à vontade do Senhor que vai acontecer por uma surpresa, por algo inesperado. Não. As nações agora, neste momento, elas estão conspirando contra o Senhor e contra o Evangelho, contra o seu ungido, contra a palavra de Deus. Neste momento, elas estão colocando as peças do quebra-cabeça, cada um em seu devido lugar, para que esse plano venha a dar certo, da ascensão da besta. Rafael, o Senhor não vai ser pego de surpresa? Não. O próprio Deus permite que isso venha a acontecer. Mas como isso não será ruim? Será. Olha o exemplo do faraó. Foi isso que Deus disse a faraó, Romanos capítulo 9. Foi com este propósito que eu te levantei, coloquei você no trono, para mostrar através de você o meu poder. Então assim, até mesmo no meio das calamidades, das catástrofes, das misérias, das mazelas, dos acontecimentos e acometimentos ruins, Deus ele manifesta o seu poder e o seu supremo governo. Deus não é pego de surpresa. A manifestação do anticristo é segundo a permissão do Senhor. E as nações estão caminhando contra o Senhor, mas não irá pegar o Senhor, Deus, de surpresa. Então a besta ela recebe autoridade, recebe poder e recebe o trono do dragão. Certo? Uma das cabeças, preste atenção. Uma dessas cabeças, quantas cabeças que são? São 7. 7 governantes. Uma dessas cabeças, olha, as Escrituras dizem que um desses governantes, um desses presidentes, parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Agora a história mudou completamente aqui. O que João está escrevendo aqui? Primeiramente, nós devemos entender que precisamos desfazer aquela interpretação equivocada que a maioria das pessoas pensam. E qual interpretação equivocada é essa? As pessoas pensam que quando o anticristo subir no poder, nossa, eu já ouvi muito isso. E se você já ouviu dessa maneira ou crê dessa maneira, deixa aqui nos comentários para ver se foi realmente dessa maneira que te ensinaram. As pessoas dizem, não, é porque o anticristo ele vai imitar Cristo, vai querer imitar o Senhor Jesus e ele vai provocar uma suposta morte e vai provocar uma falsa ressurreição também. Ele vai ser ferido, mas vai voltar à vida, do ferimento mortal vai ser curado, semelhante a Cristo. Não é isso que esse texto está querendo dizer. Porque o texto está falando de governo, está falando de autoridade, está falando de trono, está falando de poder, está falando de domínio. E uma dessas cabeças, um desses governantes, ele foi ferido, ele recebeu um ferimento mortal, mas foi curado. Em que sentido? Possivelmente, uma dessas cabeças, ela não irá concordar com uma ação das outras 6, ou ela irá querer ter mais autoridade que esses outros 6 presidentes, que esses outros 6 governos, e esses 6 governantes, não concordando com a ação deste sétimo, de uma dessas cabeças, irá excluí-la deste tratado, dessa aliança, dessa união dessas nações. Então agora a besta, ela cortou uma cabeça fora. Agora são 6 cabeças. A besta agora tem 6 cabeças. Por enquanto. Por quê? Porque em um determinado momento da história, o que as Escrituras dizem que vai acontecer? Mas o ferimento mortal foi curado. Olha, essa cabeça ela vai voltar ao poder. De alguma maneira, ela vai ascender novamente ao poder e vai dominar essas outras 6 cabeças.
Uma das cabeças sofreu ferimento mortal. Ok, foi tirada do poder, foi tirada do governo, foi tirada do domínio. Mas o ferimento mortal foi curado, ela voltou. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que, vou usar o exemplo de Lula e de Bolsonaro. Vamos supor que Lula tenha sumido da história, foi cortada, cortou a cabeça, certo? Sumiu, desapareceu. Lula lá. Aí o que acontece? Todo mundo esqueceu de Lula. Aí de repente, num alvoroço, numa euforia, numa bagunça, Lula volta de novo no poder e assume o governo de uma maneira, assume o país de uma maneira espantosa. O que as pessoas vão fazer? Nossa, olha, quem diria que Lula iria voltar ao poder novamente dessa forma? É o que o texto está querendo dizer aqui, olha. Quando diz, e o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha, o texto diz que ela foi ferida do ferimento mortal, e quando o mundo viu que essa cabeça subiu ao poder e destruiu as outras 6 cabeças, o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Agora a besta, que antes era composta por 7 cabeças, ela se torna uma só cabeça, um governo total, um domínio total, um homem que tem autoridade mundial de forma total, de forma plena. Aí o texto ele já muda para o mundo. O texto ele já muda para a atitude e a ação dos homens. Olha, o mundo ficou maravilhado quando viu a besta subindo no poder. Aí o que eles fizeram? Adoraram o dragão. Inclusive é até bom falar sobre isso, sobre a ação do mundo adorando o dragão. Por quê? Porque hoje em dia está muito comum, as pessoas estão adorando Satanás sem perceber. Olha na série Lúcifer. Esses dias eu estava assistindo a série e depois que eu vi os comentários aqui na internet, sabe o que as pessoas estavam dizendo? Olha, o lado ruim de assistir a série Lúcifer é porque a gente acaba gostando do diabo. Hellboy, quem é o mocinho da história? Será que é um anjo? Não, é o diabo. O diabo que é o mocinho da história. Qual é o filme Constantino? Quem é o mocinho lá? O diabo acaba sendo o mocinho no final. Então assim, as séries, os filmes, os desenhos, elas estão apresentando uma imagem boa de Satanás para acostumar sua mente, para sensibilizar, para tornar dócil a imagem do diabo, para você entender que o diabo não é tão ruim assim, para você entender que o diabo ele não é tão mal assim. E por essa razão, as escrituras dizem que chegará um tempo que as pessoas irão adorar o dragão. Olha, vão adorar o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem poderá guerrear contra ela? Em que sentido isso aqui diz? Olha, vamos supor, certo? Vou dar um exemplo aqui para você entender por que o mundo vai ficar tão maravilhado. Imagine uma pessoa, um presidente com seu exército do seu pequeno país, ele se levantar contra 6 governantes com todos os seus exércitos, com com seu arsenal de armas, com toda a sua força militar bélica. Imagine um único presidente se levantando contra 6 e derrotando esses outros 6. Sabe o que o mundo vai dizer? Uau, nossa, que coisa terrível. Quem é como esse homem? Aqui é como a besta, né? Quem é como esse homem? Quem pode fazer guerra? Quem é que pode se levantar contra ela? Quem pode matar este homem? Quem pode matar essa besta? Esse animal terrível? Esse animal espantoso? Por quê? Porque se ele destruiu 6 homens com seus exércitos, não tem ninguém no mundo que pode guerrear contra ele. Se ele destruiu 6 exércitos das maiores potências, dos maiores chifres, das maiores coroas, dos maiores poderes que tem no mundo, não tem ninguém que pode destruir esse homem. As Escrituras ela é muito clara em dizer que só terá uma pessoa que irá destruir a besta. É Cristo Jesus na sua vinda.
e destruirá ele com o sopro da sua boca. Então assim, para a gente finalizar esse terceiro vídeo da série, o que eu quero que você grave aqui imediatamente? Que inicialmente a besta é composta por 7 nações, 7 cabeças. Depois uma dessas cabeças se revolta contra as 6 e ele é tirado do posto. Mas depois de algum tempo ele volta e destrói todos as outras 6 cabeças e assume o poder. E quando ele assume o poder, o mundo inteiro se maravilha e passa a adorar a besta, que recebeu poder, autoridade, governo e trono do dragão. E as pessoas passaram a adorar o dragão também. Passaram a adorar Satanás. E nós vamos ver muito sobre isso aqui ainda. Gente, tem muita coisa aqui no texto. Tem muita coisa que fomos ensinados de maneira equivocada. Então fica assim. A ferida mortal não é uma falsa morte, uma ressurreição. O texto nem diz sobre isso. O texto está falando sobre poder, governo. Então ficamos por aqui. Reflita nesse texto. Deixe suas dúvidas aqui abaixo nos comentários. Deixe aí suas curiosidades e sugestões também. Críticas para a melhoria do canal. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Graça e paz.